Bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Wishard e hoje eu vou trazer um vídeo respondendo comentários do Garp vs Almirante. Por quê? Porque aquele vídeo bombou muito, porém literalmente todo mundo escondeu de mim nos comentários. Então nada mais justo do que trazer um vídeo respondendo até onde posso responder. E por que até onde só posso responder? Sim, porque se eu dar todas as respostas agora eu vou arruinar os próximos vídeos. Então aqui vai ser só a ponta do iceberg. A resposta mais explosiva você vai descobrir acompanhando os próximos vídeos do canal. Então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque agora a gente tá na fase Yonkou vs Almirante. Uma série que vai botar fogo no parquinho sobre essa discussão eterna da fanbase. Vai ter vídeo sobre os temas mais polêmicos e mais tensos dessa guerra de grupos que é tão discutida na fandom. Então, se não quiser perder, já sabe, se inscreve e ativa o sino. Aliás, já tem uma mini playlist já sobre essa série, então vai lá dar uma olhada. E é isso aí, agora bora pro vídeo. Começando com o primeiro comentário. Putz, você já chega na voadora, né? Mas vamos lá. Bom, ele basicamente diz no comentário que o Garp recusou a posição de almirante umas 3.000 vezes porque ele não queria servir a dragões celestiais. E o cara do comentário completa dizendo que se não fosse a cabacice do Kobe na luta contra o Aokiji, o resultado da batalha do Aokiji e Garp teria sido outro. Olha, ele deu argumentos muito bons. Pra quem não entende nada com nada, claro. Bom, olha só, primeiro ponto. É verdade sim que Garp foi chamado para ser almirante na juventude, porque na velhice ele foi completamente descartado dessa ideia. Praticamente quando ele ficou velho, a marinha não chamou mais ele para ser almirante. Não adianta você dizer que daí só aconteceu porque o Garp sempre recusa a posição de almirante, porque cara, depois da batalha do Akainu e Aokiji, a marinha ficou com 2 vagas de almirantes vazias, coisa que eu não esperava. O que fez com que literalmente a marinha ficasse em estado minimamente crítico, ao ponto de literalmente abrirem um alistamento mundial só para encontrar gente para ocupar essas vagas. E sabe o que é mais engraçado? É que apesar da situação ter chegado a esse ponto, a marinha não fez um apelo final pro Garp para ver se ele se tornava almirante. E cara, é verdade que o Garp sempre recusa, mas tipo, na situação em que a marinha estava, não custava nada eles tentarem uma última tentativa. Pois como eu já falei, tinha 2 vagas de almirante vazias. E mesmo assim, o Garp não foi nem sequer cogitado. A situação não estava favorável para a marinha. E aliás, a prova que temos que o Garp só foi chamado para ser almirante na juventude foi o capítulo 0 de Strong World, que também é canônico, onde como vocês estão vendo, o Garp foi sim chamado para ser almirante, recebendo várias promoções na juventude, não na velhice. O que derruba de vez esse argumento. E sabe quem foram cogitados? Tokicake, o porco marrom, e Gion, a coelha pêssego. Ambos os dois com codinome que é a junção de animal mais cor e ainda por cima com detalhes coloridos nas mangas. E assim galera, sabe quem mais tem essas características? Exatamente, os almirantes. Isso significa que ambos os dois são literalmente almirantes sem nome, pois ele tem todas as características visuais e até o codinome de um. Porém, que por não serem a elite da elite, acabaram não passando no corte final para se tornarem de fato almirantes. Garp nem foi lembrado, mas esses dois foram cogitados, o que significa que nem no nível desses dois o Garp estava mais. E aliás, para esses dois vice-almirantes vencerem o Garp, eles não precisam ser mais fortes que eles. Quer dizer, que ele, só deles terem o mesmo poder que o Garp, já faria eles vencerem, porque o Garp, por estar na terceira idade, ele não tem mais o mesmo fôlego que tinha antes, o que faria com que ele perdesse numa luta contra alguém jovem com o mesmo poder de combate que ele, por pura questão de resistência, o que pode explicar porque a marinha vê esses dois como opções mais sólidas que o Garp, mas ainda fracos para ocuparem a posição. E sobre a luta contra o Aokiji, o argumento que se não fosse a cabacice do Kobe, quem teria ganhado? Bom, a resposta está nos shorts que eu pedi para vocês assistirem. Roda o vídeo. Só venceu o Garp por ter ajuda. Galera, muitos dizem isso, mas sendo bem sincero, isso é um completo absurdo. Porque quem venceu o Garp foi o Aokiji. É verdade sim que o Shiryu perfurou o Garp. Porém, galera, isso não afetou em nada o desempenho do Garp, porque já viu personagens como o Katakuri, por exemplo, sofreram um ferimento bem pior que o do Garp, e nem por isso ele se enfraqueceu durante a luta. Dizer que o Garp se enfraqueceria com aquele perfuradinho é como rebaixar ele para um nível inferior do Katakuri, o que é uma loucura total. Sem contar que o próprio Garp falou que aquilo é uma ferida superficial, que desmonta de vez o argumento. E eu sei que o Aokiji falou pro Barba Negra que ele só venceu por ter ajuda, mas galera, daí foi só teatrinho dele para demonstrar lealdade ao Barba Negra, porque a outra deixou claro, a Aokiji foi superior. Ainda mais porque enquanto o Garp tava indo com tudo, o Aokiji ainda tava se segurando por sentir empatia pelo seu ex-treinador. Agora bora pro próximo, que é do @Dio_brasileiro. Não sei porquê, mas acho que essa daqui não é a primeira vez que eu vejo esse cara no YouTube, mas tudo bem, bora lá.
Bom, e praticamente diz que os almirantes perderam, sim, perderam pra pacifistas. Cara, sério, que One Piece é esse que você viu, mano? Na moral, que One Piece é esse que você viu? Por acaso não sou Tio Piece e eu não tô sabendo? Porque, sério, não é possível que alguém que viu One Piece tenha dito uma coisa dessas. Mas tudo bem, beleza. Eu vou só ignorar essa parte aqui, porque não vale nem a pena responder isso. Agora, sobre o Fugitora e Sabo, por acaso daqui ser a primeira vez que um Top Tie luta contra alguém de igual para igual que é muito inferior? Não, mano, daqui não seria a primeira vez, não. Porque caso você não se lembra, Yamato lutou de igual para igual contra o Kaido, fazendo clash, desferindo o dano do Kaido e ainda por cima bloqueando seus ataques. Zoro segurou o ataque combinado de Kaido e Big Mom, superou seu, quer dizer, cortou seu Bottle Brief, superou seu Tornado, salvou Luffy 4 vezes do ataque dos Yonkous e ainda por cima do Speed Blitz no Kaido, largando uma cicatriz no mesmo. Isso tudo antes de ter reavançado. Já a Big Mom não conseguiu acertar o Luffy base de Whole Cake, que foi tirada do Going Merry pelo Jinbe, teve seu ataque bloqueado pelo Kid, foi atropelada pelo Frank e superada em poder pelo Marco. A Big Mom, que é igual ao Kaido, passou por tudo isso de vergonha. Além do próprio Kaido, claro. Portanto, segundo você, o Kaido é igual a Yamato e é inferior ao Zoro, já que Zoro sozinho parou o golpe combinado de Kaido e Big Mom. E só caiu depois, porque seus ossos ficaram todos quebrados depois daquele ataque. Caso contrário, ele teria continuado lutando contra o Kaido. E isso Zoro sem rei avançado, ou seja, Zoro com rei avançado, na sua opinião então, né, é mais forte que o Kaido. Big Mom também é mais fraca que o Jinbe e Marco, segundo você. Não, mano, não entenda errado. Sabo sequer fez dano no Fugitora com suas chamas acertando literalmente o Fugitora. Não fizeram nada mais, nada menos do que só levantar a capa dele. Pro Fugitora, as chamas do Sabo, que estavam sendo lançadas em potência máxima, pareciam só ventinho. Isso enquanto o Fugitora estava apenas brincando com o Sabo dando tudo de si e o Fugitora só brincando. E como posso provar que o Fugitora estava brincando? Simples, é só olhar. A força da gravidade que o Fugitora usou contra o Sabo era totalmente patética. Patética ao ponto de só derrubar algumas construçõezinhas. Sendo que o próprio Fugitora mostrou e consegue elevar o poder de sua gravidade a um nível totalmente diferente. Ao ponto de poder invocar literalmente uma chuva de meteoros. E não só isso, mas ainda pegar todos os destroços de uma ilha, junto com um corpo gigante de pica, e juntar formando uma espécie de Shibaku Tensei, literalmente, além de poder espalhar ela para causar um estrago colossal. Você quer mesmo dizer que um cara desse nível, que só estava usando uma gravidade num nível que poderia derrubar só algumas construçõezinhas, estava realmente lutando a sério? Praticamente o negócio é tão doido que a própria CP0 falou que se a batalha acontecesse, né, a batalha entre os almirantes e o exército revolucionário acontecesse em qualquer outro lugar que não fosse Maria Joyce, o poder de dois almirantes juntos seria o suficiente para virar o campo de batalha de pernas pro ar. Deixando claro que dois almirantes juntos naquele momento era poder mais do que o suficiente para dar cabo do exército revolucionário se fosse em qualquer outro lugar que não fosse a Ilha dos Deuses, aquela batalha. Ou seja, dois almirantes juntos, que é o Fugitor e o Ryukyu, tenham neutralizado facilmente o Sabo e seus amigos. Aliás, dá uma olhada no estrago que Pika consegue causar e no estrago que o Fugitor com sua gravidadezinha patética causou na batalha dele contra o Sabo. Tu acha mesmo que o cara consegue levantar o Pika junto com todos os destroços de Dressrosa vai estar lutando a série só fazendo aquilo daí de destruição? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É verdade que o Garp rivalizava contra o Rod e Barra Branca nos seus auges, mas isso desse tempo aí do Garp já passou, mano. Agora o Garp não consegue mais fazer isso. E cara, pelo amor de Deus, não. Garp não é a maior representação de força da marinha, não. Garp, velho, nem de longe. E mesmo que seja em seu auge, ainda assim tem alguns marinhos aí que é meio difícil dizer que o Garp auge consiga derrotar mesmo. Mas vocês vão descobrir quem eles são e por que nos vídeos futuros. Agora indo pro último comentário, que é do @alguimai. Eu não sei se eu falei direito, mas enfim, bora lá. E assim, eu no comentário dele, dá pra perceber que foram muitas coisas que os outros também falaram. Então assim, ele basicamente falou que o Garp e o Rodman são os piratas Rots, que ele só não é almirante porque ele não quer mesmo na velhice. Que ele sozinho deu uma surra no Alkid em todos os piratas do Barba Negra. E que ele também amassaria o Akainu só porque o Barba Branca bateu nele.
E assim, como eu já respondi muitas dessas coisas, eu vou ficar aqui só no que realmente interessa e dar uma acrescentada. Então, assim, indo direto pro Garp e Aokiji, bora lá. Galera, aquela batalha se tratou basicamente de Garp versus Aokiji, Shiryu e figurante. Tu acha mesmo que figurante vai fazer alguma diferença contra o Garp? Sério? E sobre aquele perfuradinho que o Shiryu causou no Garp, eu já mostrei nos shorts aqui que aquilo não fez diferença nenhuma. Portanto, Aokiji venceu o Garp por mérito próprio, acabou. E sobre o Akainu, o Garp não teve chance nem contra o Aokiji. O que te faz pensar que teria chance contra o Akainu? Os soquinhos do Garp certamente não se comparam aos socos de Gura Gura do Barra Branca. E o Aokiji provou isso, pois levou os socos do Garp na cara e mesmo assim se levantou sem cerimônia nenhuma. Sem contar que eu usei imagens, eu disse e usei imagens inclusive que provam que o Akainu não sofreu nada com os socos do Barra Branca. Eu vi que você nem assistiu o vídeo todo, né? Mais um detalhe, como eu falei no shorts, o Aokiji nem levou o Garp a sério. Porém, uma coisa que também é importante dizer aqui é que o Aokiji foi literalmente no soco com o Garp. O Aokiji, que tem a Akuma no Mi do gelo, que tem 1 trilhão de possibilidades, foi apenas no soco com o Garp. Nem usou estacas de gelo. E quando usou estacas de gelo, ele derrotou o Garp na mesma hora. Eu sei que ainda tem gente querendo dizer que o Garp velho vence o Aokiji ou o Akainu. Depois disso, vamos ter mais atenção, né, pessoal? Agora o mais importante, os almirantes são confirmados canonicamente como os 3 mais fortes da marinha. A própria Robin falou que os almirantes são sim os 3 mais fortes da marinha. O Sanji reforça isso dizendo que os almirantes são os lutadores de mais alto nível do quartel-general. Tony Cake e Gion, que são iguais ou até mais fortes que o Garp Ven em questão de poder, foram até considerados, quer dizer, foram até cogitados para ser almirantes, mas no final das contas foram descartados porque a marinha queria a elite da elite, não apenas a elite. E por isso abriu um alistamento mundial de onde saiu Ryukugyu e Fujitora. Se até estes que foram cogitados acabaram não virando almirantes, imagina o Garp velho que nem entrou na conversa. Meio que só aí já fica claro que o Garp não tem mais o poder necessário que a marinha quer que alguém tenha para virar almirante. Por fim, espero que tenham curtido. Esse aqui foi o primeiro vídeo do quadro respondendo comentários do canal. Então, se vocês curtiram, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações, porque, né, como já falei, agora eu vou começar a fase um coach versus almirante, o que significa que os vídeos vão pegar fogo. Sendo assim, ative as notificações para não perder nada. E claro, como eu sou youtuber iniciante, adoraria que você me desse algumas dicas de como me tornar um youtuber melhor. Vou fazer o possível dentro das minhas capacidades atuais para melhorar. Além disso, sobre os vídeos eu vou mostrar vários detalhes que você nunca percebeu. Então se você não quiser perder nada, já ative as notificações porque realmente eu garanto que você vai se surpreender com o que eu vou trazer aqui. E é isso aí, até a próxima.